Olha, é uma tragédia mesmo. Quando a gente acompanha o noticiário dos jornais sensacionalistas da tarde, ou enfim, a Globo tem dado um grande destaque para isso, para esses crimes, a gente vê que é uma tragédia mesmo, que não tem um dia, né, de descanso, e são sempre execuções brutais. E que, olha, Conde, eu penso muito sobre essas mulheres e a gente fica muito chocado com o desenlace da história, que é a morte delas. Agora, eu fico pensando no inferno que essas mulheres devem ter vivenciado até chegar a esse ponto, né? Quer dizer, o quanto de opressão, o quanto de tortura psicológica e física que elas devem ter suportado até chegar ao ponto em que o homem mata. Só que essa parte anterior, raríssimas vezes, vai parar na mídia. A gente sabe disso. Ela vai parar na mídia quando a coisa já não tem mais retorno, não tem mais possibilidade de retorno. E muito trágico é você ver quantas vezes essas mulheres pediram medidas protetivas contra namorados, maridos, amantes, enfim, que chegaram a ser concedidas pela justiça, mas ninguém faz essas medidas protetivas valerem. Então, esses homens, mesmo tendo que manter uma distância dessas mulheres e tal, continuaram assustando essas mulheres por tanto tempo até levar à morte delas. Então, eu imagino o sofrimento físico e psíquico delas, o terror que elas viveram durante esse período todo, e eu acho isso uma coisa que me comove demais, entendeu? Porque se fosse uma morte, sabe assim, veio de repente como um raio, mas a gente sabe que nesses casos não veio de repente como um raio, sabe? Não é não foi um repente do cara, foi um processo, né? Ameaças e ameaças e ameaças, espancamentos, enfim, todas as tragédias. Então, eu acho uma coisa muito grave, mas eu apontaria duas causas para isso, né? Uma primeira causa é que hoje, apesar de tudo, apesar das medidas protetivas pouco funcionarem e tal, existe uma rede de solidariedade às mulheres que está muito mais ativa, de mulheres defendendo mulheres, de mulheres protegendo mulheres, de mulheres denunciando e por aí vai. Então, muitos crimes que poderiam passar como autoria desconhecida, hoje são as próprias mulheres que denunciam esses caras. Então, há uma consciência muito maior das mulheres sobre a injustiça tremenda que está contida nessas acusações dos homens contra suas mulheres, que acabam servindo como supostas justificativas para esses atos bárbaros. E a segunda coisa que, a meu ver, explica esse crescimento, e é gravíssimo, né, que no Brasil, a gente esteja crescendo, né, nesse tipo de crime, é, de fato, o fato de que muitas mulheres já não aceitam mais viver sob o tacão de homens agressivos, violentos, e que usam o seu poder patriarcal para oprimi-las, né? Então, elas querem sair dessas relações, coisa que há tempos atrás muitas dessas mulheres tolerariam para não contrariar a ordem vigente. Hoje, muitas mulheres se dispõem a correr o risco de levar uma vida, muitas vezes, tremendamente difícil, mas longe desses algozes. Bom, e a terceira razão é, obviamente, o crescimento gigantesco do número de armas sob o governo Bolsonaro, né? Quer dizer, ou seja, homens que eventualmente até pudessem ter ímpeto de matar essas mulheres, não tinham uma arma na mão para fazer isso, né? Então,
eu acho que a gente teve, no último período, a conjunção desses três fatores. E eu acho que é isso que explica esse indicador que só faz a gente passar vergonha. Eu, todos os dias, eu tenho visto esses crimes sendo abordados na televisão, nos noticiários e tal. E não há um dia que não dê uma tremenda tristeza por ver essas mulheres de tal forma oprimidas. Só completando e já girando com a notícia, como vocês fizeram, por isso é tão linda essa medida que o governo Lula, que o Lula anunciou hoje, né? Esses 8% de empregos na administração direta, das autarquias e tal, para serem endereçados para as mulheres vítimas de violência. Cara, isso é uma possibilidade real de essas mulheres escaparem desse jugo econômico, né? Eu hoje, por exemplo, estava vendo num desses jornais da manhã, no Bom Dia Brasil, ou no ONGs que trabalham com mulheres no sentido de reinseri-las no mercado de trabalho depois delas saírem dessa situação de opressão em casa. Mas, infelizmente, as ofertas ali são muito precárias, entendeu? É fazer um artesanato, aprender a fazer coxinha, é subemprego, quando não, é simplesmente um bico que se oferece para essas mulheres, né? A gente vê que, com essa precariedade, em geral, são mulheres que têm filhos, que têm enfim, responsabilidades, que não vão ter um marido mais para pagar a casa delas ou para pagar onde elas vivem. Então, elas precisam ter um emprego digno. Então, essa medida do Lula, a meu ver, é uma medida daquelas para a gente ter orgulho de estar vivendo esse momento novo na história do Brasil. Puta, o Lula, sinceramente, não cessa de surpreender a gente. E, olha, sabe que eu mesma fiquei surpresa com essa medida, porque eu nunca tinha ouvido falar nessa reivindicação. Então, é muito legal nessa reivindicação. A administração pública precisa endereçar cargos para mulheres vítimas de violência. Puxa, que legal, né? O Lula surpreendeu a gente, me surpreendeu, eu que sou uma militante feminista e tal, nunca tinha ouvido essa reivindicação, e fiquei feliz por ver que o Lula pensou mais rápido do que muitas vezes a gente mesmo, tão enfronhadas nessa luta, do que a gente mesmo pretendia, né? Uma surpresa positivíssima e eu estou muito feliz.